Daremos início à nossa aula 2 sobre bilinguismo. Bom, o conteúdo da aula 2. Primeiro, atitudes da pessoa bilíngue. Segundo, bilinguismo em vários países. Terceiro, bilinguismo no Brasil. E quarto, bilinguismo para surdos. Bom, a pessoa bilíngue. Já há 10 anos que até hoje temos o tema bilinguismo. Temos análises, debates, conversas sobre essa temática. Vários pesquisadores, profissionais, refletiram sobre essa temática, estudando detalhes, bem como na área educacional, sociopolítica, existe a discussão sobre o bilinguismo. Mas por que essas motivações? Temos várias, de acordo com o autor Risério Cortez, 2007. Dando continuidade, com relação à pessoa bilíngue. O bilinguismo na sociedade, ela tem várias características. Imaginem, devido à grande quantidade de imigrantes que se mudaram de seus países, devido às situações econômicas, sociais, então isso foi desenvolvendo. Temos também os imigrantes que conseguiram se deslocar de diferentes contextos linguísticos. E temos também pessoas com língua materna diferente do país onde moram. Dando continuidade à pessoa bilíngue. Bom, para existir comunicação no contexto familiar, grupos familiares, sociais, essas relações cotidianas, é necessário haver o quê? O que é importante existir? Bom, é necessário ter um entendimento por meio de uma língua própria deste país, ou uma língua de determinado contexto. Se eu moro aqui no Brasil, eu tenho que saber a minha língua com fluência. Se uma pessoa, ela vem, por exemplo, oriunda da língua inglesa e vem para o Brasil, então ela tem como fluência a língua inglesa. Então ela vai aprender a sua segunda língua, o português. Eu sou surda, a minha primeira língua é Libras, mas os ouvintes aqui, a primeira língua é o português. Então é necessário o que? Aprender a sua primeira língua, que é a língua do seu país, onde mora, de acordo com Risério Cortez, 2007. Dando continuidade, a pessoa bilíngue. Bom, de acordo com a abordagem bilíngue, é necessário o quê? Saber que o surdo ele tem duas línguas, a Libras como L1 e a língua portuguesa escrita como L2, que lhe é cobrada. O surdo precisa falar, oralizar? Não, ele não é cobrado a isso.
O surdo ele precisa aprender o português como segunda língua para se comunicar. Porém, faltam oportunidades para que o surdo possa estudar e aprender essa segunda língua. E ele deve aprender essa segunda língua, ele deve ter fluência na sua primeira. Essa é a proposta. Bom, o bilinguismo tem como proposta ensinar no contexto escolar, de forma acessível, de forma que as crianças elas tenham duas línguas. Então, na escola é necessário que se respeite, que se tenha metodologias de ensino da L1 e da L2. É necessário haver, e não somente metodologias para o ensino da L1. É necessário ter metodologias direcionadas para o ensino da L1 e L2 dessas crianças, de forma que elas consigam aprender. Hoje, nós temos o que? A abordagem bilíngue, onde todos os surdos admiram. É uma proposta do Brasil, de acordo com Strobel, 2008. Bom, bilinguismo em vários países. Bom, a literatura, ela auxilia a recuperação de principais acontecimentos na área da surdez. Temos vários países como França, Estados Unidos, Suécia, países esses que foram muito importantes para o desenvolvimento da educação dos surdos. Então, estudos desenvolvidos por esses países, França, Estados Unidos e Suécia, influenciaram o quê e onde? Bom, influenciaram a organização de propostas políticas com foco na surdez, aqui no Brasil. Por isso é importante saber dessas ligações durante o contexto histórico, de forma a conhecer os marcos, conhecer fatos importantes, que ajuda a entender a realidade e fortalecer o bilinguismo. Mostra a importância do bilinguismo como metodologia para o ensino. Então, esses 3 países influenciaram para o desenvolvimento dessa metodologia. Ainda sobre bilinguismo em vários países. A França foi o primeiro país a focar nos estudos do aluno surdo, criar estratégias. A primeira pessoa focada no ensino do aluno surdo foi Abad Lepé, este é o sinal. Lepé vivia na França no ano de 1760 e criou a primeira escola para surdos, escola pública, só para surdos. O nome da escola foi em Paris. Este é o sinal. Este é o sinal de Paris, a escola foi criada lá, pública, para o ensino de crianças surdas. Vou reduzir o nome da escola. INJS. Foi o primeiro instituto a trabalhar só com alunos surdos. Ali Lepé desenvolveu várias estratégias de ensino. Professor surdo, ele sabia e queria o desenvolvimento do surdo. Os surdos franceses em Paris. Em 1785, Lepé criou outras escolas francesas. Na história da Europa, temos também o Congresso de Milão, onde
A língua de sinais ela foi reduzida, foi esquecida, escondida. Então, não podemos seguir esse modelo, deixar ser esquecida, não. Temos que seguir o modelo da França. De acordo com o autor Festa e Oliveira, 2012. Esses autores estudaram essas escolas na França. Continuando, o bilinguismo em vários países. No ano de 1979, Suzanne Borel Maisone, ela organiza a primeira experiência pedagógica direcionada ao bilinguismo, isso na França, com duas professoras, uma professora ouvinte e uma professora surda, ensinando temáticas inerentes aos surdos e língua de sinais. Esse trabalho, desenvolvido por Suzanne, estimulou a professora Danielle Bouvet em 1981. Essa autora, ela cria a primeira turma bilíngue, de acordo com Stuff 2006. Ali, ensinava-se a primeira língua, a língua de sinais francesa, e a segunda língua, a língua francesa escrita. Então, esse trabalho foi difundido, assim como a escola bilíngue, de acordo com Festa e Oliveira, 2012. Então, o professor ouvinte estimulando o professor surdo e vice-versa, fortalecendo assim essa nova metodologia própria para surdos. E não apenas na adaptação. Não, a ideia era uma metodologia direcionada aos surdos. Porque sabemos que as metodologias são direcionadas aos ouvintes. Mas e os surdos? Vão ficar só com materiais adaptados? Não, é necessário que se criem metodologias direcionadas para o ensino da L2 para esse surdo. Em 1850, o Brasil começa a educação de surdos. Começa debates sobre esse tema, sobre essa educação de surdos. O imperador do Brasil, Dom Pedro II, viaja para a França, conhece o trabalho de Thomas Gallaudet, direcionado aos surdos lá na França, na escola criada por Lepé. Então, Dom Pedro ele convida os surdos para vir ao Brasil para começar um trabalho com foco na educação de surdos, de acordo com Felipe, 2007. Porque aqui no Brasil não tinha nada igual. Então, a língua francesa influenciou a criação do INES, de forma a ter metodologias próprias para o ensino dos surdos no Brasil. Então, os sinais franceses influenciaram a língua brasileira de sinais. Então, tínhamos a língua francesa e os sinais já utilizados aqui, e esses se desenvolveram, de acordo com Festa e Oliveira, 2012. Então, vocês conhecem o INES e sua importância surgiu devido à vinda dos franceses. Agora, bilinguismo no Brasil. Em 1980,
começa as primeiras ideias sobre bilinguismo, uma vez que o surdo tinha necessidade de ser bilíngue, adquirir a primeira língua, a Libras, e adquirir de forma natural, por ser a sua língua, e a língua portuguesa como segunda língua, a língua oficial do país. Por volta de 1990, os surdos iniciaram um movimento de lutas para oficializar a língua brasileira de sinais. Então, ela se deu por meio de muitas lutas em todo o Brasil para oficializá-la, de acordo com o autor Festa Oliveira, 2002. Dando continuidade ao bilinguismo no Brasil, por volta de 1980, deu início o uso da filosofia bilíngue. E por volta de 1990, essa abordagem ela começa a ganhar o mundo, de acordo com Goldfield, 2002. Então, o surdo ele pode ser bilíngue. Ele é capaz de adquirir a sua língua materna, a primeira língua, e a sua segunda língua. A segunda língua é a oficial do Brasil, no caso aqui o português, de acordo com Festa e Oliveira, 2012. Dando continuidade ao bilinguismo no Brasil. Um conceito de extrema relevância está vinculado à abordagem do bilinguismo a pessoa surda ela precisa ter acesso à modalidade visoespacial, porque é próprio da sua cultura. Kozlovski, 2000, explica que a criança surda ela precisa adquirir a L1 e, se comparando às outras línguas, seria como o processo de alfabetização, a aquisição da língua oral. A criança ela vai adquirir a sua língua, a língua de sinais e depois a língua escrita. Assim ela será bicultural, de acordo com Festa e Oliveira, 2012. Sobre o bilinguismo para surdos. Pesquisas e estudos mostraram que há 7 focos. Primeiro, psicológico. Segundo, linguístico. Terceiro, legal. Quarto, político. Quinto, educacional. Sexto, escolar. E sétimo, familiar. Temos esses 7 focos. O primeiro foco, o psicológico. O surdo, ele precisa estudar o seu jeito, a sua forma, suas experiências. São as experiências pessoais do surdo. Então é necessário pesquisar, investigar, apresentando assim a sua comunicação, a sua língua, como esse surdo interage no mundo. As pessoas surdas, elas têm o seu próprio jeito de sentir, têm a sua forma, a sua ética em cada situação, tem seus fundamentos. Tem um único jeito? Não, cada um tem seus objetivos, sua forma de se realizar como pessoa.
de acordo com o autor Álvares e Neves, 2013. Então, eles falam algo muito importante, que é a necessidade dessas pesquisas de forma a respeitar as variedades dos surdos. Continuando, agora com foco linguístico. O bilinguismo significa o quê? Bom, é o processo de definições, de experiências, no sentido de usar duas línguas ou mais. É o processo de evolução, construção, ou seja, bilingualidade. É um conceito novo dentro do bilinguismo. Duas línguas são de extrema relevância para o surdo, para ele se compreender no contexto social, uma vez que é um grupo minoritário com culturas diferentes. Por exemplo, o surdo ele pode se sentir diferente do ouvinte em determinada situação. Ao ser inserido no contexto ouvinte, ele se sentir diferente. E, na verdade, são culturas diferentes que devem ser respeitadas, de acordo com Álvares e Neves, 2013. Agora com foco linguístico, dando continuidade. Então, assumir essa variação e consequências da bilingualidade inerente ao surdo, recebe-se o nome de bilingualidade bimodal. Por quê? A voz é a expressão, no caso, na língua portuguesa. E o surdo? Como ele vai se expressar? O seu jeito. Então, a voz é própria do ouvinte. Então, na verdade, deve-se oferecer acessibilidade para o surdo, uma vez que ele é visual. Ele não pode ter barreiras. Ele deve ter a modalidade da língua escrita, de acordo com Álvares e Neves, 2013. Agora, o foco legal, relativo à lei. Então, o bilinguismo ele sempre foi cobrado por meio de lutas, leis, propostas. Então, sempre houve essas referências, tanto internacional como nacional. Mas qual o objetivo disso tudo? Oficializar o direito humano, ter direito à diversidade cultural, linguística. Mas isso onde? Em qualquer espaço. Qualquer lugar que o surdo queira estar. É necessário acessibilidade. Então, deve-se cobrar acessibilidade linguística, intérpretes, dentre outros, de acordo com Álvares e Neves, 2013. Com foco político. O bilinguismo para surdo deve conseguir trocas de conhecimentos, atividades interativas, movimentos sociais, próprios de grupos linguísticos minoritários, com foco na sua ampliação. Então é necessário essa luta.
O bilinguismo surdo é igual a um movimento político, que tem como objetivo fortalecer, planejar as políticas públicas para fazer acontecer verdadeiramente essa vivência linguística. Então é necessário haver essas lutas dessas comunidades. E onde é que ocorrem essas lutas? Em todos os locais. Somente no contexto educacional? Não. É necessário todos os contextos. E por que isso? Todos esses contextos devem se unir para essa luta ficar mais forte no processo de educação de surdo, para que seja melhor, de acordo com Álvares e Neves 2013. Com foco na educação. O bilinguismo para surdo, podemos comparar aqui ao processo de aprendizado no contexto da escola. Então, é necessário assumir esses lugares. É necessário haver transformações em todo o Brasil. Em vários lugares é necessário haver encontros, respeito à língua, à linguística, valorização dessas relações, o respeito mútuo entre ouvintes e surdos para o desenvolvimento, de acordo com o autor, 2013. Com foco na escola. Bom, o bilinguismo para surdos, ele deve acontecer em todos os espaços, na escola. Toda a vida escolar desse aluno deve ter o bilinguismo de forma eficaz. Na escola as pessoas trabalham ali, estão ali, e essas pessoas precisam se preparar de acordo com esse contexto. É necessário haver materiais, adaptar, de acordo com os surdos, de acordo com a necessidade geral dos surdos. É importante também materiais adaptados para as necessidades especiais desses alunos surdos. Cada surdo precisa ter atendido às suas especificidades. Os surdos são iguais? Não. Existem diferenças entre os surdos. Então é necessário verificar os níveis desses surdos, os níveis de desenvolvimento, de acordo com o autor 2013. Agora, o último foco é o familiar. O bilinguismo para surdos precisa ter junto os pais. É necessário. Os pais têm a responsabilidade pelos seus filhos surdos. Os pais são de extrema relevância na estimulação do desenvolvimento do filho surdo. Os pais, eles são heróis, vão salvar os seus filhos? Não, mas eles precisam aprender Libras para comunicar com seu filho, isso é muito importante. Os pais devem ser parceiros, estar juntos, incentivar o seu filho a aprender, a se desenvolver, isso é muito importante, de acordo com o autor, 2013. Evidenciamos as referências, terminamos a nossa segunda aula. Estudem, pesquisem essas características com foco no bilinguismo. São muito importantes e vão melhorar o Brasil por meio do bilinguismo. Tchau!